Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria contar hoje uma parábola que Jesus nos deixou, que é especialmente bonita, uma das mais tocantes, mais belas parábolas de Cristo. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Então vemos aqui esse pai com os 2 filhos, um deles, o mais novo, resolve sair de casa, quer ser independente, pede para o pai a herança que ele tinha direito. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Então você vê que o filho sai de casa sem agradecer, sem valorizar tudo que tinha recebido na casa do pai e vai atrás de aventuras, vai procurar a felicidade numa vida fácil, no prazer, gastando dinheiro, indo a festas, se divertindo. E é o que acontece. Se acha o sabichão, acha que a vida longe da casa do pai, uma vida, uma liberdade mal entendida, com uma liberdade sem responsabilidade, vai trazer para ele a felicidade. Só que, conta também o Evangelho, depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Então vemos que passa o tempo, ele gasta todo o dinheiro do pai, começa a passar fome. Até aí, não é que se arrependeu, não é que percebeu o seu erro, mas, objetivamente, está sofrendo. Foi pôr-se, continua o Evangelho, ao serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Para não morrer de fome, ele vai procurar trabalho e a única coisa que encontra é ser guardador de porcos. É bom ter presente que Jesus era judeu, está falando antes de tudo, em primeiro lugar lá, aos judeus que o escutavam. A profissão de guardar porcos era mais humilhante que existia naquela época para aqueles homens. O porco era visto como um animal impuro na religião judaica. O fato é que ele tem que se submeter a isso. E ainda tem inveja dos porcos, porque os porcos parece que estavam mais felizes do que ele, tinham mais comida, do que ele, que ganhava muito pouco com essa profissão. Então ele troca a liberdade, a felicidade da casa do pai por uma liberdade falsa, por uma vida onde não havia deveres, não havia compromissos, não precisava obedecer, mas que gera, resulta nessa vida tão triste. É isso que Jesus quer nos mostrar na parábola. Aí continua. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados.
Então se vê que ele cai em si, se arrepende, percebe que tinha desonrado o pai, tinha se comportado mal, gastado todo o dinheiro que seu pai tinha ganhado com tanto esforço. Lembra que lá, né, até os empregados viviam melhor do que ele estava vivendo naquela ocasião. E ele resolve voltar. Até aí, simplesmente está pensando na sua sobrevivência, né, quer, né, ter uma vida um pouco mais tranquila, comer um pouco melhor do que, né, estava comendo, né, lá com o trabalho de guardador de porcos. Mas agora vem a parte bonita da parábola. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, o rapaz estava envergonhado, ele ia chegar lá com a cabeça baixa, pedindo simplesmente um trabalho lá na fazenda para sobreviver. Só que o rapaz esqueceu que o pai era muito bom. E o pai, quando vê o filho voltando, por mais que o filho tivesse feito tantas besteiras, o pai vai ao seu encontro, o abraça, o beija, se alegra com a volta do filho. Que pai é esse de quem Jesus fala na parábola? De Deus Pai, do nosso Pai do céu. E quem é o Filho? Somos nós. Nós que tantas vezes ofendemos a Deus, porque todos somos pecadores. Às vezes somos como esse filho mais novo, rebelde, fazemos besteiras, nos comportamos mal e cometemos pecados. Pecado que sempre é uma ofensa a Deus. É uma ingratidão a esse Deus que nos ama tanto, como na parábola, né? O pai, né, cuidava do filho, amava tanto o filho, e o filho responde dessa forma, desonrando a vida do pai, né, se comportando de uma maneira tão errada, fazendo mil besteiras, acabando com o dinheiro. Isso acontece, talvez em menor medida, mas acontece nas nossas vidas. Mentir. Às vezes mentimos, podemos mentir para ficar bem, para não reconhecer um erro, né, para não levar uma bronca, e é um pecado, a mentira. Outras vezes, na hora de estudar, na hora de trabalhar, vem a preguiça. E, ao invés de cumprir o dever, né, poderíamos nos deixar levar pelo pecado da preguiça. Também a falta de paciência com os outros, discutir, brigar, que é algo que ofende a Deus, porque Deus quer que nós estejamos unidos, que nos amemos. Faltar à missa de domingo, que é um dever para quem é batizado, para todo católico, e além do mais um motivo de alegria, encontro com Deus, é algo maravilhoso, não só uma obrigação, né, mas um privilégio poder participar da missa, mas somos ingratos e tantas pessoas faltam à missa dominical. Outras usam o celular, a internet, de uma maneira equivocada, às vezes para ver coisas indecentes, para perder tempo. Os adolescentes, né, tantas vezes, né, as crianças, adolescentes, desobedecem os seus pais, né, e não sabem, né, valorizar o carinho, a preocupação dos pais, e respondem mal, e não são bons filhos, ao invés de cumprir a vontade de Deus, que vem também através, né, de quem tem autoridade sobre nós, então, para as crianças, para os adolescentes, os pais, né, os professores, para todos nós, né, o próprio Deus, a igreja, né, quer dizer que devemos obedecer a Deus, mas talvez preferimos fazer a nossa vontade e tantas coisas mais. Vendo o que acontece na parábola, que Deus nos perdoa, que Deus, apesar de tudo, está disposto a nos abraçar, né? Na parábola depois se continua dizendo que o pai faz uma festa para o filho, coloca nele um anel, né, no dedo e uma roupa limpa e nova, quer dizer, e celebra a volta do filho que se arrependeu, que voltou para a casa do pai,
pois isso também deve acontecer conosco através da confissão. Quando nos damos conta que pecamos, que ofendemos a Deus, voltar, arrependidos. Tem uma lenda relatada pelo rei Afonso Sábio nas suas cantigas, que foi contada por séculos, por muitos séculos, durante a Idade Média. Fala de um cavaleiro que não se importava muito com os seus crimes, com os seus pecados. Só que num certo dia ele acabou se deparando com um padre e resolveu se confessar. O sacerdote, vendo que ele estava pouco arrependido, deu para ele a seguinte penitência: que ele enchesse um balde com água. Ele achou a penitência até meio estranha e tão simples, muito bem, né? Saiu com o balde e foi no primeiro rio que encontrou. Ao tentar encher, não conseguiu, né? A água, né, não parava no balde e ia embora. Ele foi ao mar e também com água salgada, a mesma coisa, não conseguia encher aquele balde, aquele barril. Vai em outros lugares, né, numa fonte, num riacho, e o fato que, por mais que tentasse, já tinham passado dias, ele não conseguia cumprir a penitência. Então chega uma hora que ele senta e começa a pensar na sua vida, e até se pergunta: poxa, acho que eu cometi tantos crimes, eu fiz tantas coisas erradas que Deus não me perdoa, e por isso que eu não consigo cumprir a penitência que o padre me deu na confissão e encher esse balde. E aí cai uma lágrima do seu olho, cai dentro do balde, e aí finalmente o balde fica cheio. É uma história, mas muito bonita, muito significativa, porque mostra que precisamos ter contrição, arrependimento, quer dizer, que não basta também da boca para fora pedir perdão, que é muito bom que no nosso coração haja essa dor de ter ofendido a Deus, esse arrependimento sincero, esse propósito de não pecar mais, ainda que por fraqueza nem sempre conseguimos, mas é preciso ter essa boa disposição de não ofender a Deus, esse Deus que nos ama tanto. Da mesma forma que o filho pródigo, ao voltar para a casa do pai, o pai faz uma festa, o recebe, mas é natural que ele não volte a fazer o que fez, que ele se esforce para não ofender novamente o seu pai, que era tão bom. Então, ter o desejo de confessar, valorizar muito o sacramento da penitência, da confissão, lembrar que não é suficiente confessar-se diretamente com Deus. E por que não? Porque o próprio Cristo, quando veio à Terra, Jesus que é Deus, que se fez homem, ele transmitiu o poder de perdoar os pecados, que só Deus tem, ao Padre. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Está no Evangelho de São João, no capítulo 20. Jesus transmite esse poder divino de perdoar aos bispos, aos sacerdotes, aos seus representantes aqui na terra. Confessar-se, confessar que é procurar o padre para pedir perdão. Aí vem a vergonha, a tentação de que, poxa, o que o padre vai pensar de mim? Ou a tentação de não ser sincero, né, de dizer as coisas pela metade, não falar tudo, né, que é uma grande besteira, porque aí não podemos ser perdoados. Deus, que conhece o nosso coração, se mentimos na confissão, se omitimos um pecado grave, Ele não pode nos dar o perdão, porque não estaríamos arrependidos. Então, vencer a vergonha, pensar que o padre não vai se escandalizar, não vai ficar bravo, né? Como Deus, né? O pai do filho pródigo o abraça, o sacerdote também, em nome de Deus, vai nos dar o perdão e ficaremos muito contentes. São José Maria, o fundador do Opus Dei, gostava de dizer que a confissão é o sacramento da alegria, e realmente é assim. Cada vez que a pessoa confessa, ela se enche de alegria, ela se enche de paz, ela tira um peso dos ombros, porque recebe o perdão de Deus. Então vamos, para terminar nossa meditação, fazer o propósito de confessar-se. Talvez pela pandemia tenha gente que há um bom tempo, talvez meses,
não se confessa, então, quanto antes, né, procurar o padre, né, e reconciliar-se com Deus e pedir perdão, né, e depois ganhar o hábito da confissão frequente, para estarmos sempre em estado de graça, nesse estado de amizade com Deus, para que quando haja, né, um pecado, especialmente um pecado mortal, um pecado grave, quer dizer, logo nós, né, nos purifiquemos, nós, né, recebamos, né, novamente a graça, essa união com Cristo que recebemos através da confissão. Só Nossa Senhora nunca pecou. Foi preservada de todos os pecados por ser a Mãe de Deus. Vamos pedir a ela que ela nos ajude a entender que o pecado é algo muito ruim. Ainda que pareça que o pecado é bom, que nos traz certa alegria, felicidade, é uma miragem, é mentira, é um engano. Depois o pecado deixa o vazio, deixa a tristeza. Então que Nossa Senhora nos ajude a lutar para não ofender a Deus. Mas como nós somos fracos, o Papa Francisco sempre nos diz, né, não cansemos de pedir perdão, porque Deus não cansa de perdoar. Então, voltar a procurar o Padre, né, voltar a fazer uma confissão, recomeçar, e aí com a graça de Deus e com a nossa boa vontade, poderemos, né, viver perto da casa do nosso Pai Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.